De volta ao vivo, direto do plenário. Direta de constitucionalidade 5529, eu gostaria de apenas formalizar uma providência que é de praxe do Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte: eu recebi o ofício de Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, nos seguintes termos: excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, tendo em vista o disposto no artigo 119.2 e 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência que o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto completará o segundo biênio como membro efetivo deste tribunal, em 10 de maio de 2021. Então, essa data se aproxima, razão pela qual tivemos que realizar essa eleição no dia de hoje. E procedida a eleição, à luz dos votos proferidos, o resultado é o seguinte, obedecendo à ordem dos mais votados. Em primeiro, o atual membro suplente, o doutor ministro Carlos Bastide Orbach. Em segundo lugar, o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho. E, em terceiro lugar, a doutora Marilda Silveira. Então, essa foi a votação. Carlos Bastide, atual membro suplente, Carlos Mário da Silva Veloso, atual membro suplente, e agora Marilda de Souza para compor a lista tríplice, tendo em vista que se aproxima a saída legal, saída do tribunal do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Então, comunicado o fato, na forma regimental, eu retorno a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para a continuação do seu voto a partir do item 3, quando Vossa Excelência começa a tratar da inconstitucionalidade do artigo... Pela ordem. Pois não, ministro Marco. Pela ordem, não pela desordem. A votação foi unânime, né? Foi unânime. Votação unânime. Ministro Marco Foi Aurélio. boa lembrança. Então, retomando agora, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência estava no item 3. Presidente, desculpe, caiu a minha linha aqui, eu não ouvi a proclamação. Vossa Excelência poderia me repetir, por gentileza? Foi o resultado unânime, foi o seguinte: Carlos Bastide Orbach, atual membro suplente, Carlos Mário da Silva Veloso Filho, atual membro suplente, e Marilda Silveira, doutora Marilda Silveira, nomes, digamos assim, que foram consagrados por unanimidade. Muito obrigado, presidente. Não, presidente. Presidente. Foram os mais. Pois não. Presidente, eu tenho a impressão que, enfim, não houve unanimidade. Vossa Excelência mesmo disse no início. Não, os mais votados. Da votação. Os mais votados. Ah, sim. Então não houve unanimidade, né? O ministro Marco Aurélio me perdoe, foram os mais votados. Porque agora a secretaria me comunica que Carlos Bastide Orbach teve 11 votos, mais votado. Carlos Mário da Silva Veloso teve 9 votos. Doutora Marilda Silveira teve 7 votos. E a doutora, uma abstenção. E a doutora Maria Cláudia Bucchianelli teve 2 votos. Então, na verdade, compõe a lista os 3 mais votados. Estão esclarecidos? Perfeito. Ministro Dias Toffoli, então agora Vossa Excelência tem a palavra para... Presidente, voltando à lista, né? Talvez eu tenha sido levado a erro, né? Porque imaginei que tivéssemos que votar apenas em um dos nomes. Em 3 nomes.
Dos três. Nos três que estão no quadradinho, com a opção de votar em outro, né? Então, eu peço a Vossa Excelência que consigne, eu abro o voto, portanto, que eu votei nos três nomes como apresentados. Então, os dois seguintes, o Carlos Mário da Silva Veloso e a doutora Marilda, eles têm mais um voto, que é o meu. Então fica Carlos Bastide Orbach com 11, Carlos Mário da Silva Veloso com 10 e a doutora Marilda Silveira com 8. Presidente, apenas para tornar extremo de dúvidas, observei a tradição do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo. Havendo vaga, não se tendo nome já sufragado anteriormente, observa-se a indicação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E foi o que eu fiz quanto à doutora Marilda. E foi o que foi feito. E a doutora Maria Cláudia Buchaneri, que obteve 2 votos. Acho que já podemos passar para o voto, né? Acho que agora já está bem esclarecido. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra para iniciar o item 3º do seu denso voto, que trata da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 96. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, então, ao voto, o capítulo 3º do meu voto tem exatamente o título que Vossa Excelência acaba de anunciar, haja vista já ter sido distribuído aos gabinetes e também já fiz chegar ao conhecimento público. Da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, que é o único e exclusivo objeto dessa ação direta. Os desdobramentos do parágrafo único do artigo 40 foram sintetizados por Eros Grau no parecer apresentado no processo, no qual consta que a norma questionada, cito, primeiro, prolonga injustificadamente o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais em prejuízo de quantos possam concorrer como titulares da patente, e ainda dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados. Segundo, impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objetos da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado. Vale dizer, certeza e segurança jurídica. E continua, Eros. Terceiro ponto. Permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamentos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo. Quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados. Fecho a citação do parecer e digo, de fato, o parágrafo único do artigo 40 é problemático sob diversos aspectos, em razão da circunstância fundamental de que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. E, com isso, eventuais futuros concorrentes não sabem quando começar a investir, quando começar a tentar desenvolver um produto mais barato para colocá-lo no mercado, porque o prazo é indeterminado. Com efeito, não se sabe se o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década.
Inacreditável isso em pleno século XXI. A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, em meu entender, a inconstitucionalidade da norma. O prazo indeterminado tem como consequência prática a ausência de fato, delimitação temporal para a proteção patentária no Brasil. E a Constituição o diz, que a proteção é temporária. Temporária e previsível. Não ausente. Isso porque o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, a gaveta, consistente no tempo de tramitação do processo no NPI. A aludida ausência de limitação redunda no cenário absurdo de termos patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos de cerca de 30 anos. Enquanto o produto já é de uso comum na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, aqui não tem concorrente. Repito, esse sistema permite prazos extensos de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz nosso país, sim, destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial. São décadas de monopólio em solo brasileiro, porque a Lures, a concorrência muito, em geral já chega antes, de produtos que frequentemente já estão em domínio público no exterior e com preços mais acessíveis. Estando vigente o parágrafo único do artigo 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no NPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido, que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes, e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo. Algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da expensão automática, sem justificativa, prevista na norma questionada. Portanto, mesmo que o NPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, o que será objeto de análise mais à frente, neste voto, permanecerá a inconstitucionalidade da norma. Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange a sua adequação e suficiência para atender determinado propósito, que sempre pela Constituição também terá que ser motivado. Não estou a questionar, por exemplo, se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos e não de 10 para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria uma intrusão em competência tipicamente legislativa. Aqui abro um parênteses na leitura do voto para dizer que algumas das manifestações orais diziam que se o Supremo declarar inconstitucional o parágrafo único, traria problemas na seara internacional. Mas que isso é um problema do Legislativo, então o Legislativo pode. E óbvio que pode. E óbvio que isso não afronta o tríplice, como eu já expliquei anteriormente. Questiono uma previsão normativa que, embora travestida de prazo determinado, descortina na realidade regra arbitrária, que torna automática a prorrogação da vigência de patentes no Brasil e possibilita a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em franca violação da segurança jurídica do artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, em ampla violação do princípio da eficiência da administração pública, artigo 37 caput, e dos princípios da ordem econômica, artigo 170,
e, no caso dos fármacos, do direito à saúde, artigo 196. A partir dessas premissas, passo à análise aprofundada dos fundamentos pelos quais entendo deva ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei, ora em análise. Primeiro subitem do capítulo 3, do backlog do INPI e da incidência do parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279, violação do princípio da eficiência da administração pública. Conforme dito anteriormente, o Brasil se antecipou ao prazo estipulado pelo Acordo TRIPS, no que tange à adequação de sua legislação e de sua estrutura administrativa ao novo sistema de proteção industrial, renunciando a um período de transição que poderia ter sido útil para a adoção de medidas para absorver e se preparar administrativamente para o aumento do número de depósitos, considerando que a Lei 9.279 contemplou setores tecnológicos anteriormente não submetidos à proteção patentária pela legislação anterior nacional. Aliás, essa foi uma preocupação observada nas discussões do projeto de lei, que deu origem à Lei de Propriedade Industrial, o já referido PL 824/1991, conforme indica a manifestação do deputado Aloysio Mercadante. Vejamos, abro aspas. O prazo de carência de 1 ano é inaceitável, mesmo porque o GAT autoriza o prazo de 5 anos. Deveríamos negociar condições de reconhecimento das patentes, porque a economia nacional precisa de um período de reestruturação, de adequação e de possibilidades de sobrevivência nesse processo. Fecho aspas. E digo, no intuito de mitigar a demora causada pelo acúmulo de pedidos no INPI, a lei, em seu nascedouro, estipulou medidas de compensação, como é o caso do parágrafo único do artigo 40, que posterga o término do prazo de proteção de acordo com a duração do processo administrativo. Observa-se, todavia, que a prorrogação do prazo de vigência da patente, prevista na LPI, ao tempo em que não contribui para a solução do atraso crônico, nunca acaba esse atraso crônico, dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir o descumprimento dos prazos previstos no caput do dispositivo, pois ameniza as consequências da mora administrativa e, ao mesmo passo, prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, tudo em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria administração pública comum, como detalharei adiante. De início, ressalto que o problema do backlog não é uma exclusividade brasileira. Como se infere de um estudo da London Economics, apresentado em 2010, o qual estimou em 7,6 bilhões de libras o impacto na economia global por cada ano de atraso na análise de pedidos de patentes em importantes instituições de proteção à propriedade intelectual no mundo, como a European Patent Office, EPO, e também o United States Patent and Trademark Office, o SPTO, e o Japanese Patent Office, JPO, entre outros. Cito a fonte. O estudo indica que o atraso mundial no trâmite de processo para a concessão de patentes tem sido causado pelo aumento da quantidade de depósitos, além da crescente complexidade técnica dos eventos para os quais se busca proteção, o que desafia a estrutura limitada dos órgãos competentes para a apreciação dos pedidos. Além do mais, a instituição sugere que os próprios requerentes tendem a adotar, isso é o estudo da London Economics, os próprios requerentes tendem a adotar comportamentos estratégicos para estender ao máximo o período de trâmite dos processos, beneficiando-se do efeito de dissuasão dos demais concorrentes para a exploração do evento, porque não vão se arriscar, porque uma vez obtida a patente, terão que indenizar. Aí não se arrisca. Ainda que haja pouca probabilidade que a patente seja, ao fim, concedida. No caso,
A lógica é a de que a patente pendente é melhor do que nenhuma patente. Repito, a lógica é a de que uma patente pendente é melhor do que nenhuma patente. Em inglês, entre aspas, a pending application is better than no patent at all. Fecho aspas. Em que pese se tratar de um fenômeno mundial, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, observa, em comparação com escritórios equivalentes em outros países, a situação brasileira mostra-se extremamente gravosa. E cito a fonte. Conclusão semelhante foi apresentada pelo Tribunal de Contas da União, no relatório de auditoria número X, acórdão número Y, cujo objetivo era, abro aspas, analisar o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a 10 anos para a concessão, bem acima da média mundial, fecho aspas. E nós todos sabemos que o quadro de auditores do TCU são da maior qualidade na administração pública. Digo eu, a auditoria constatou que a autarquia federal ocupa o topo da lista dos 5 escritórios do mundo com maior demora na análise de patentes. O tempo médio de espera em meses até o primeiro exame técnico no Brasil, é 5 vezes maior do que na China e nos Estados Unidos. Leio da auditoria. No Brasil, o tempo médio de espera para o primeiro exame técnico pelo INPI variou, no período de 2010 a 2018, entre 70,8 e 84 meses, enquanto que esse mesmo indicador observado nos escritórios de patentes da China, Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos foi muito menor. Variaram entre 4,4 e 27,7 meses no mesmo período. Lá, a média menor, 4,4. No Brasil, 70,8 meses. A média maior, 27,7 meses. No Brasil, 84 meses. E também, segundo atestou o TCU, no que tange aos produtos e processos farmacêuticos, o tempo médio de permanência do pedido na Anvisa era de 13,92 meses em agosto de 2019. O órgão atestou outro sim que, abro aspas, o tempo médio para primeiro exame técnico no INPI encontra-se muito maior que os 13,92 meses de tempo médio para a manifestação da Anvisa. Ou seja, a Anvisa é mais rápido que a INPI, com todas as necessidades que uma agência que tem que ver a eficácia e a segurança de um fármaco. Volto a ler o TCU. O tempo médio para o primeiro exame técnico no INPI encontra-se muito maior que os 13,92 meses de tempo médio para a manifestação da Anvisa, adicionados dos 36 meses de prazo para requerimento do exame, que costuma ser levado até o fim pelos requerentes. Fecho aspas. Isso está na auditoria do TCU. Digo eu, ainda no que tange aos produtos e processos farmacêuticos, o relatório mostra que, entre 2008 e 2014, a quase totalidade dos pedidos de patentes incidiu na previsão do parágrafo único do artigo 40. TCU atestando, entre 2008 e 2014, a quase totalidade dos pedidos de patentes incidiu na previsão do parágrafo único do artigo 40. Visto que, abro aspas, tiveram a extensão para além dos 20 anos, diz o TCU,
com o agravante do aumento do número que teve prolongamento maior que 3 anos. Fecho aspas. Atestou-se ainda que, em razão da incidência do parágrafo único do artigo 40, abro aspas, a exploração protegida pela patente de produtos farmacêuticos dura, em média, 23 anos, sendo comum a concessão de patentes que, ao final, terão perseverado por 29 anos ou até mais. STF, auditoria do TCU, artigo da Lei de Propriedade Industrial, continua ela. Abertura de prazo Enquanto maior o período de exploração exclusiva de medicamentos pelo detentor do direito, mais é onerado ao poder público por ser grande comprador para fornecimento dos produtos por meio de suas políticas de saúde. Vota o ministro relator. Cito a página da auditoria. Digo, então, no voto condutor do acordo do TCU, de relatoria do ministro Vital do Rego, consta que, abro aspas, alto tempo de processamento das demandas e o aumento da fila de pedidos têm efeitos preocupantes, pois potencializa a insegurança jurídica e desestimula investimentos, causando obstáculos à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico do país. Fecho aspas. O ministro destaca que, embora o número de depósitos e pedidos de patente no Brasil seja muito inferior àquele registrado em outros escritórios de patentes no exterior, como a China, os Estados Unidos, seu tempo de processamento é desproporcionalmente maior, demorando o NPI, em média, 10 anos para prolatar uma decisão final. Nesse sentido, cito o voto, abro aspas, de todo o cenário descrito acima, chega-se à incômoda constatação de que o Brasil é duplamente deficiente na área. Não só apresenta um modesto número de pedidos de registros de patentes anualmente, como também demora, em demasia, para decidir sobre eles, com consequências sociais e econômicas indesejadas, como a já mencionada necessidade de extensão de prazos nos casos em que a análise do NPI seja superior a 10 anos, e as incertezas subjacentes que prejudicam a tomada de decisões empresariais. Fecho aspas. Pois bem, no intuito de obter dados atualizados sobre o backlog, requisitei ao INPI informações adicionais, atualizadas, acerca da matéria, fornecendo um questionário com perguntas essenciais para a compreensão precisa do cenário atual. A autarquia respondeu à solicitação em 22 de março de 2021, dados recentes, apresentando uma fotografia do estado processual dos pedidos de patentes em 12 de março de 2021. O INPI informou que conta com 143.815 processos pendentes, número ainda bastante elevado. Anexo 2A, tabela 1, quantidade de pedidos de patentes pendentes de decisão quanto ao deferimento ou indeferimento por principais áreas tecnológicas. Dentre os processos pendentes, primeiro, 16.654 estão em etapa de exame formal preliminar, a qual antecede a publicação do pedido, artigo 20 da LPI. Segundo, 25.139 estão com os pedidos publicados, mas pendentes de requerimento de exame técnico, artigo 33 da LPI. Esse requerimento depende do depositante da patente, não podendo entrar para a fila de exame. Nesse período de 36 meses, ele não entra na fila de exame. 25.139. Terceiro, 1.942 aguardam retorno da Anvisa, artigo 229C da LPI, para serem posteriormente encaminhados à divisão técnica específica. Quarto, 94.152, ou seja, 65,46% do estoque dos pedidos, se encontram
na etapa de exame técnico, o que, evidentemente, aparenta ser o maior gargalo do NPI. E quinto, 5.928 estão na segunda instância. Pois bem, dentre os pedidos pendentes, os que aguardam concessão há mais de 10 anos no caso de invenção, ou de 8 anos no caso de modelo de utilidade, totalizam nada menos do que 8.837. Isso agora, em 12 de março. Dos quais, primeiro, 545 estão em etapa formal prévia à publicação. Segundo, 409 encontram-se pendentes de retorno da Anvisa. Terceiro, 3.958 estão na fase de exame técnico. E quarto, 3.919 estão na segunda instância. E eu aponto no voto, onde está isso no anexo da informação, que também foi distribuído a todos os gabinetes de Vossas Excelências. Não deixa de surpreender haver centenas de pedidos retidos ainda na etapa de exame formal. O NPI justifica a retenção, alegando que historicamente, o NPI teve grandes problemas com guarda, com digitalização documental. Vejam, senhoras e senhores, 85% de todos os processos judiciais no Brasil, que segundo Justiça em Números, do ano cheio 2018, eram de 78 milhões de processos, 85% deles já são digitalizados. No Supremo, mais de 95%, 96%. E o ministro Fux, nosso presidente, está aí com a meta da primeira corte constitucional no mundo, 100% digital. STF julgação contra O artigo da NPI Lei de justifica Propriedade Industrial que possibilita que tem problemas com guarda e com digitalização documental. patentes em caso de demora na apreciação do pedido E muitos pelo pedidos de INPI. patente tiveram suas petições inacessíveis ou a digitalização inadequada. Isso está entre aspas. Vota o ministro Dias Toffoli. Esclarece também a autarquia que tais problemas estariam sendo solucionados no âmbito do plano de combate ao backlog de patentes, adotado pelo Instituto desde agosto de 2019. E devo dizer aqui, por justiça, que, ao que me parece, o atual presidente do NPI está imbuído das melhores intenções em enfrentar o backlog. Não? Por tudo que tivemos de contato, não tenho dúvidas de que... Mas isso já se fez antes e depois voltou o backlog. Mas esse não é a razão para a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? É só para o contexto de toda a situação. Chamo a atenção para a gravidade da demora administrativa em solucionar um problema que já é histórico e que inviabiliza a continuidade do processo ainda em seu nascedouro, em clara violação ao princípio da eficiência. E independente da causa aqui em julgamento, tem que pôr holofotes a isso, porque isso traz atraso em registros de invenções brasileiras, isso traz atrasos, né, na eficiência da administração, problemas na economia, problemas de desenvolvimento, problemas de soluções tecnológicas novas e prejudica. Quem aqui entre nós, ministros, ministras do Supremo, já não ouviu dizer que inventos brasileiros não conseguiram proteção porque o nosso instituto foi ineficiente e cópias lá fora tiveram registro anteriormente? Quem aqui já não ouviu falar sobre isso? Isso é látero, que não tem a ver com o objeto da ação. Mas é importante de se dizer. Há clara violação do princípio da eficiência. Em relação ao tempo médio de análise do pedido de patentes, o INPI narra ter havido uma redução considerável entre 2016 e 2020, de 10,6 anos em 2016 para 7,9 anos em 2020, o que afirma ser resultado dos esforços realizados com o plano de combate ao backlog, abro aspas, que determinou a diminuição do esforço empregado e, consequentemente, a diminuição do tempo na decisão de pedidos, fecho aspas. No INPI, os pedidos de patentes são classificados por área tecnológica, havendo 20 divisões de exame técnico. Considerando essas divisões, as que possuem maior tempo médio de decisão
e acima da média anual do INPI são telecomunicações, 10 anos e 1 mês. Biofármacos, 9 anos e 9 meses. Fármacos 1, 9 anos e 7 meses. Fármacos 2, 9 anos e 2 meses. Biotecnologia, 9 anos e 1 mês. Mecânica, 8 anos e 8 meses. Necessidades humanas, 8 anos e 4 meses. Computação e eletrônica, 8 anos e 2 meses. Lembrando que aqui é tempo médio. Ou seja, muitos deles estão acima da média, obviamente. Ressalte-se que esses dados dizem respeito somente ao tempo médio de análise, havendo situações em que esse tempo ultrapassa, até para ter essa média, em muitos tais patamares médios. Nesses casos, quando se soma o elevado tempo de análise à prorrogação prevista no parágrafo único do artigo 40, chega-se a uma proteção de quase 3 décadas. Com efeito, no relatório do INPI, consta que existem atualmente 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos por força do parágrafo único do artigo 40 da LPI. 36.022 patentes encontram-se há mais de 20 anos em vigor por força do parágrafo único do artigo 40. Desse universo, 21 foram concedidas com 10 anos ou mais de extensão de prazo, totalizando, em tais casos, mais de 30 anos de proteção efetiva. Isso aqui é o que está no relatório do NPI, nas informações requisitadas por esse relator. O próprio NPI diz que há casos com mais de 30 anos de proteção efetiva, agora em vigor. O INPI relata que a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, DIRPA, realizou um levantamento por setor tecnológico dos pedidos de patente que incidirão no parágrafo único do artigo 40, na hipótese de serem concedidos, considerando a capacidade de decisão da DIRPA planejada para o ano corrente, 2021, trata-se dos casos em que a proteção excederá, ao final da vigência da patente, o prazo de 20 anos do caput do artigo 40. A grande maioria das patentes que se beneficiarão do parágrafo único, de acordo com esse relato do próprio INPI, está nos setores de telecomunicações e fármacos. Conforme relatado pelo INPI, abro aspas, todas as patentes concedidas para os setores de telecomunicações e de biofármacos em 2021 incidirão em alguma medida no parágrafo único do artigo 40. Fecho aspas. Repito, o INPI informou agora, em março desse ano, dados de 12 de março de 2021, abro aspas, todas as patentes concedidas para os setores de telecomunicações e de biofármacos em 2021 incidirão em alguma medida no parágrafo único do artigo 40, fecho aspas. Além do mais, digo eu, segundo consta do relatório, abro aspas, os setores de fármacos 2, de fármacos 1 e de biotecnologia também apresentarão altos percentuais de incidência no parágrafo único do artigo 40, respectivamente, 86% para fármacos 2, 84% para fármacos 1 e 41% para biotecnologia. Essa é a situação fática real. Digo eu, conforme se depreende dos resultados da já mencionada auditoria do TCU, a demora na análise dos pedidos de patentes pelo INPI está relacionada a uma conjunção de fatores, a saber, abro aspas,
o incremento da complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes para atendimento e até mesmo os atrasos estou lendo a auditoria do TCU, e até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros. Repito, TCU, demora na análise dos pedidos, está relacionada a uma conjunção de fatores. O incremento da complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes para atendimento e até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros. Fecho aspas. Cada um interpreta esses terceiros como entender por bem. Eu guardo in pectore o que eu imagino que seja. Portanto, digo eu, existe uma confluência de fatores que contribuem para o quadro de demora na tramitação dos processos no INPI. Não sendo possível atribuir o backlog existente no órgão a uma razão isolada. Digo também que a análise feita pelo TCU foi subsidiada por minucioso trabalho de fiscalização, que evidenciou as diversas fragilidades do procedimento de análise de patentes que impactam no tempo de trâmite dos processos perante o órgão. Com efeito, a auditoria do TCU desenvolveu um diagrama de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, através de uma matriz conhecida como SWOT, ferramenta de planejamento estratégico, relativamente à atuação do INPI na análise de patentes. Nessa matriz, forças e fraquezas dizem respeito ao contexto interno, ou seja, aos elementos que podem ser controlados pela organização. Oportunidades e ameaças, por seu turno, se referem ao contexto externo, consistindo em fatores capazes de influir no atingimento das metas pela organização. Dentre as fraquezas do INPI, a auditoria arrolou as seguintes. Volto a citar, abro aspas. Existência de vários sistemas criados ao longo do tempo no Instituto para solucionar partes dos processos com bases de dados próprias que não possuem adequada interação. Existência de número expressivo de pedidos de patentes com problemas de imagem, aguardando solução. Inexistência de solução tecnológica que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patente no NPI. Inexistência de normatização dos procedimentos técnicos de exame. Inexistência de normatização dos procedimentos técnicos de exame. Necessidade de automação e otimização de processos. Quadro de pessoal insuficiente frente à demanda corrente de pedidos de patente. Alta rotatividade de examinadores e necessidade de sistematização da gestão da qualidade dos processos de exame com verificação da qualidade. Fecho aspas. Volto, então, eu a dizer. Quanto ao número de examinadores envolvidos na análise de pedidos de patentes, as informações prestadas pelo INPI e NPI demonstram que o órgão tem uma séria defasagem, sim, séria defasagem de recursos humanos, quando comparado com escritórios de patentes de outros países. Em números absolutos, o Instituto conta atualmente com 312 examinadores, em uma média de 459 processos pendentes para cada examinador. Além disso, o Instituto está longe de trabalhar com sua capacidade máxima de servidores, pois dos 810 cargos de pesquisador em propriedade industrial que estão na carga prevista do INPI, 388 vagas encontram-se vazias, não preenchidas.
STF julgação o que contra representa artigo mais da da Lei de metade. Propriedade Industrial que 52% das possibilita vagas a não abertura de estão prazo ocupadas. indeterminado para patentes em Verifica-se que caso o de NPI demora opera na atualmente em apreciação do situação pedido pelo precária, INPI. com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência de recursos humanos, Quem vota o é o que o ministro posiciona em relator patamar Dias inferior Toffoli. a seus equivalentes no plano internacional e denota a necessidade urgente de reformulação das práticas do órgão. É um contrassenso que um órgão estatal cuja função é exatamente impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país execute suas funções sem uma estrutura tecnológica e de pessoal minimamente compatível com sua elevada missão institucional. Dentre as ameaças ao procedimento de registro de patentes, fatores não controláveis pelo INPI, por seu turno, o relatório do TCU registra, abro aspas, complexidade dos pedidos de patente, grande poder financeiro de empresas transnacionais de fármacos, parece que até para publicar matéria paga inteira em jornal, no meio de um julgamento, que pode se considerar até um atentado processual. Mas isso fui eu que disse. Vou voltar à leitura do texto do TCU. Complexidade dos pedidos de patente. Grande poder financeiro de empresas transnacionais de fármacos que se beneficiam da extensão do período de exploração exclusiva por poderem praticar preços sem concorrentes. Estima-se que a entrada de medicamentos genéricos reduz os preços em média em 35%. Dispositivo na Lei de Propriedade Industrial de período de patente mínimo de 10 anos após concessão para os exames finalizados após 10 anos de depósito, parágrafo único do artigo 40, mesmo com proteção ao requerente por meio da possibilidade de indenização em caso de exploração da concorrência após o pedido da patente, retroatividade da patente à data do pedido e anuência prévia da Anvisa em exame de pedidos de patentes farmacêuticos. Fecho aspas. Pois bem, ao analisar especificamente os processos relativos às patentes de medicamentos e auditoria do TCU, identificou o uso por empresas farmacêuticas de estratégias voltadas a maximizar o período de exclusividade na exploração de determinados produtos. Trata-se do chamado evergreen, que consiste, termo em inglês, que consiste no depósito sucessivo de pedidos de patente. Repito, tem até um nome, evergreening. Consiste no depósito sucessivo de pedidos de patentes derivados de uma patente original, no intuito de prolongar a exploração exclusiva, tendo em vista que o mero depósito já tem efeito de inibir a concorrência, dada a possibilidade de indenização retroativa do detentor da patente. Artigo 40 da LPI. Ou seja, tem um produto lá que está em processo de registro, ou mesmo tem já o registro concedido, está para vencer com prazo de extensão, mas faz aquele produto um pouquinho diferente e começa um novo pedido de registro. Traduzindo de maneira prática. Mas digo, conforme concluiu a auditoria do TCU, não obstante essa estratégia seja utilizada não apenas no Brasil, mas no Brasil o quadro é agravado pela existência do parágrafo único do artigo 40, que prevê a extensão da vigência das patentes a partir de sua concessão. Volto a citar o TCU. Considere-se como exemplo o caso do medicamento com princípio ativo etanercept, segundo maior entre os totais de compras do governo federal, a partir de 2010, informadas pelo Ministério da Saúde. Foram depositadas no INPI 15 pedidos de patente, conforme tabela 17. Estou lendo a auditoria do TCU. Em 1999, com o primeiro pedido de patente P199139926, é configurada a proteção conferida pela retroatividade das pretensões do depositante, ainda que o pedido não fosse patenteável. Isso ainda vai ser analisado posteriormente.
Mesmo não examinados os sucessivos pedidos posteriores ao P1, PI 9913926, garantiram, mesmo não examinados posteriormente, garantiram a proteção ao requerente até o mais antigo pendente, PI 0821604. Continua o relatório. Por sua vez, com mais 7 pedidos pendentes posteriores, o medicamento poderá continuar protegido até a eventual expiração da patente relacionada ao PI 0821604. Nesse contexto, tendo em vista que o último pedido pendente, BR 112017008525, foi depositado em 2015, o tempo de proteção pode alcançar 36 anos. 2015 mais 20. Iniciado em 1999. Podendo ser maior em caso de extensão de prazo, caso incida no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Proteção Industrial. Na hipótese da concessão desse pedido vir a ser concedido após 2025. É um relatório, estou lendo o relatório do TCU. A equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo etanercept para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos. Repito, relatório do TCU. A estratégia é chamada gestão do ciclo de vida, subaspas, gestão do ciclo de vida, por parte das empresas. Pelos críticos, é chamada de evergreening. Não é possível afirmar de forma peremptória, continua o relatório, que essa gestão, nesse caso específico, bloqueou efetivamente a atuação da concorrência. No entanto, o quadro serve de exemplo de existência de muitos pedidos de patente que são depositados para modificações realizadas em medicamentos já existentes. Essa dinâmica que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro. Todavia, conclui o relatório, no sistema brasileiro a situação é agravada pelo disposto no parágrafo único do artigo 40 da LPI, dispositivo não encontrado em legislações de propriedade industrial internacionais. Fecho a citação do relatório do TCU, citado em meu voto, que já era de conhecimento público desde 7 de abril e que não vi em nenhuma das manifestações orais algo que descaracterizasse a veracidade desse relatório do TCU. Em nenhuma das manifestações orais. Vou adiante, senhor presidente, mas sabendo que terei que respeitar o tempo e espero em breve poder, então, suspender o voto para continuidade na semana que vem. Digo eu, as estratégias utilizadas pelos agentes econômicos, e é natural que os agentes econômicos usem das estratégias possíveis, isso faz parte do capitalismo, faz parte. As estratégias utilizadas, desde que dentro das regras do jogo, as estratégias utilizadas pelos agentes econômicos para maximizar o período de exploração exclusiva e seu impacto sobre os preços dos produtos estão fatalmente demonstrados na literatura relativa à indústria farmacêutica. Tem livros publicados, tem filmes, uma série de questões que mostram essas práticas. Vale mencionar o estudo que demonstrou práticas de evergreening nos Estados Unidos no que tange aos 12 medicamentos mais vendidos em 2017, o qual foi produzido pela IMAC, organização não governamental que reúne cientistas, advogados e especialistas em saúde
e que atua na defesa do acesso igualitário a medicamentos de qualidade. Observou-se que as farmacêuticas chegam a depositar mais de 100 pedidos de patente por medicamento e que, em razão da extensão do período de monopólio causada por tais práticas, o bloqueio à concorrência de genéricos perdura por cerca de 38 anos, tendo havido aumento do preço desses medicamentos em cerca de 68% desde 2012. Cito a fonte e vou adiante. Estudo recente realizado pela Fiocruz, a importante instituição, inclusive, que está fabricando vacina contra a Covid em nosso país. Estudo realizado pela Fiocruz apontou a utilização de tais estratégias no Brasil com o fito de bloquear artificialmente a concorrência mediante o depósito de vários pedidos de patente. Leia o estudo da Fiocruz, abro aspas. No Brasil, podemos citar como exemplo um estudo realizado sobre medicamentos para HIV/AIDS, no qual foram identificados 447 pedidos de patentes para 20 medicamentos antirretrovirais, uma média de 22 pedidos por cada medicamento. Cerca de 25% dos pedidos foram abandonados por algum motivo durante o processo administrativo e nunca foram analisados quanto ao mérito. O autor usou esse dado como indicador da baixa importância da patente e de sua utilização para gerar incerteza e bloquear a concorrência. Repito, o autor usou esse dado como indicador da baixa importância da patente e de sua utilização para gerar incerteza e bloquear a concorrência. E continua o estudo da Fiocruz. Outro estudo analisou 2.964 pedidos de patentes farmacêuticas classificados pelos autores como secundários e revelou que 60% dos pedidos foram retirados ou abandonados antes do exame no Brasil. 2.964, 60% foram retirados. Mas se beneficiaram, isso não está no relatório, eu cito a fonte e digo eu, mas que se beneficiaram de um período provisório de proteção, porque ele tem um outro período pedido sobre o mesmo produto. E volta ao relatório do TCU. O relatório do TCU aponta, sim, para a existência de correlação entre a demora no trâmite administrativo dos pedidos de patente no NPI e a previsão contida no parágrafo único do artigo 40 da LPI, havendo indícios de que a possibilidade de extensão do prazo conferida pelo preceito favorece condutas tendentes a prolongar o processo administrativo na autarquia federal. A auditoria do TCU também estimou o possível impacto financeiro nas compras governamentais de medicamentos decorrentes da ampliação do tempo em que o inventor explora com exclusividade seu invento por força do parágrafo único do artigo 40. Observou-se que entre 2010 e 2019, apenas para um subconjunto de medicamentos, não foram analisados todos, adquiridos pelo Ministério da Saúde, os efeitos da ampliação do prazo de proteção concedida pela patente prevista no parágrafo único podem ter chegado perto da cifra de 1 bilhão, cito a fonte. Nesse quadro, além de recomendar uma série de providências administrativas tendentes a racionalizar o procedimento de análise dos pedidos de patentes, o TCU recomendou a revogação do parágrafo único do artigo 40. O TCU recomendou a revogação do parágrafo único do artigo 40. Com efeito, o plenário do TCU recomendou à Casa Civil da Presidência da República que avaliasse a possibilidade de revogação da norma questionada ao fundamento de que, passo a ler, em caso de atraso excessivo no exame, primeiro, o requerente da patente já é protegido pelo artigo 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente. Segundo, o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, em inglês, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não prevê tal exceção
ao prazo de proteção de 20 anos. Terceiro, a regra inexiste em leis de propriedade industrial de outros países. Fecho aspas, isso aqui está no TCU. Recomendando à Casa Civil a revogação do dispositivo. Digo eu, no levantamento realizado pelos auditores, concluiu-se, na linha de outros estudos acerca do assunto, que as outras jurisdições, de maneira geral, adotam o prazo de 20 anos para a vigência de patente, contados do depósito, sendo tal período considerado suficiente para a proteção do depositante. Nessa esteira, ao aconselhar a revogação da norma questionada em face de seu enorme impacto financeiro sobre as contas públicas, o acordo do TCU ressaltou o contraste entre o sistema adotado no Brasil e o acordo TRIPS. Abro aspas. Não se considera razoável conceder a extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos 10 anos do depósito, sobretudo tendo-se em vista que o acordo TRIPS, supramencionado nos parágrafos 21 a 23, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de 20 anos. Tampouco existe paralelismo dessa regra em leis de propriedade industrial de outros países. Fecho aspas. E digo, cumpre destacar também que a equipe de fiscalização do órgão levou em conta a possibilidade de criação de insegurança jurídica com a imediata revisão do preceito. No entanto, não descartou a avaliação acerca da oportunidade e da conveniência da exclusão, tendo em vista a esperada redução em 2021 do prazo médio máximo de decisão de pedidos de patente para 5 anos a contar do depósito, como decorrência do plano de combate ao backlog de patentes. Por seu turno, a Advocacia Geral da União noticiou, em memorial, que, tendo em vista a recomendação do TCU, a Casa Civil instaurou discussão interministerial sobre o tema, tendo-se alcançado consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único. Está entre aspas no ofício da AGU nos autos. Consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único. Segundo informações de 9 de março de 2021, da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, a conhecida SAG, abro aspas, a Casa Civil coordenou discussão interministerial sobre o tema, organizando 7 reuniões entre junho e dezembro do ano passado. Alcançou-se o consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único e também favorável à revogação da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, prevista no artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial. Participaram do exercício de coordenação, além da Casa Civil, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o INPI e a Anvisa. Entende-se que tais medidas, juntamente com o esforço em curso no NPI para a redução do tempo de análise de pedidos de patente, criarão condições mais equilibradas e eficientes para a proteção da propriedade industrial e o estímulo à inovação no Brasil. Por fim, o Ministério da Economia elaborou minuta inicial de projeto de lei para a formalização das alterações propostas e recolheu manifestações favoráveis ao texto dos ministérios participantes da coordenação. A expectativa de que a minuta consolidada será encaminhada brevemente à Presidência da República pelo SIDOF. Fecho aspas. SIDOF é o Sistema de Transmissão Interna de Documentos Oficiais do Governo Federal. Criado, aliás, na gestão do ministro Gilmar Mendes, quando foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil na década de 90. Pois bem, no que tange às deficiências no aparato administrativo e nos procedimentos adotados pelo INPI, questões externas, é de se reconhecer que a autarquia federal, sim, como eu já disse, tem dedicado esforços para superá-los, o que se evidencia pelos dados atualizados apresentados pelo órgão nesse processo. Mas volto a dizer, isso já ocorreu lá no passado e o backlog voltou. Esses dados dão conta, por exemplo, de que a autarquia federal vem buscando implantar solução tecnológica para controle do fluxo de pedidos em cooperação com atores governamentais, bem como revisar seus atos normativos e estipulando novos procedimentos técnicos de análise de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade do exame. Mais um pouco e eu termino esse ponto do capítulo, senhor presidente. Pediria uma tolerância de uns 6 minutos. Vai não.
Além disso, está em curso no Instituto, desde agosto de 2019, o já mencionado Plano de Combate ao Backlog de Patentes, o qual visa diminuir em 80% até dezembro de 2021 o número de pedidos de patente de invenção depositadas até 31 de dezembro de 2016, pendentes de decisão, com exame técnico requerido e ainda não iniciado. Optou-se por excluir os pedidos sem requerimento de exame técnico, tendo em vista que cabe ao depositante solicitar esse exame no prazo de 3 anos, de modo que a ausência de ação do NPI nesse período não deve ser associada a uma ineficiência do Instituto. Quanto aos resultados já alcançados com o plano, o NPI narra o seguinte, abro aspas, em 1º de agosto de 2019, este número era de 149.912 pedidos de patente pendentes. Com as ações bem-sucedidas implantadas nos últimos anos, utilização de resultados de busca e de exame disponíveis em outros escritórios de patente, redução do esforço de decisão, aumento de produção associado ao programa de gestão na modalidade teletrabalho, priorização do trâmite de pedidos de patente, saneamento eletrônico dos pedidos de patente, foi possível atingir um percentual atual de redução do backlog de 56,2%, dado correspondente a 9 de março de 2021, fecho aspas. O INPI noticia também que tem divulgado informações atualizadas acerca do andamento do plano por meio de seu portal institucional, tem desenvolvido o gráfico chamado de backlogômetro, que informa a distribuição dos pedidos de patente atacados pelo plano por fase processual. A partir dos critérios definidos no plano, havia em 1º de agosto de 2019 149.912 pedidos pendentes. Segundo o backlogômetro, em 7 de abril de 2021, o backlog computado pelo plano já totalizava 63.706. Esclareço que o estoque total de pedidos pendentes informados pela autarquia ao tribunal difere do estoque registrado nos dados relativos ao plano de combate ao backlog, pelo fato de que esse plano está restrito aos pedidos formulados até o final de 2016. É de 2016 para trás. E excluir os depósitos pendentes de requerimento de exame. Ressalto outro sim, que remanesce no órgão séria deficiência operacional relativamente ao déficit de pessoal. Apenas 50% dos cargos estão ocupados, o que redunda em um número ainda grande de pedidos de patentes por examinador, 459 por examinador. Não obstante, como visto, a demora crônica na análise de pedidos de patentes não pode ser imputada apenas às falhas operacionais da autarquia federal. Ainda que superadas as falhas do órgão, permaneceria vigente em nosso ordenamento norma jurídica que comprovadamente estimula o prolongamento dos processos administrativos na instituição. E aqui estamos falando sempre em números médios. Desse modo, ainda que o INPI reduza significativamente seu estoque de pedidos pendentes, a vigência do parágrafo 1 continuaria a dar margem para condutas de retardamento do processo administrativo, com todos os danos que decorrem disso. Na realidade, há elementos suficientes nos autos a apontar para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que busca contornar em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo, artigo 5º, 88, e da eficiência administrativa, artigo 37, CAT. E não adianta vir uma gestão e abrir as gavetas, depois vem outra e fecha as gavetas, senhor presidente. Eu paro por aqui a leitura do voto, em cumprimento ao acordado por Vossa Excelência e os eminentes colegas, dentro do prazo regimental, e aí Vossa Excelência fique à vontade para o retorno. Vossa Excelência, como presidente, pautará o retorno do feito. Eu agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gestópolis, já remarquei para o primeiro feito da semana que vem. Vossa Excelência vai continuar. Mantive, como sapiência, a questão do ICMS, coloquei mais 2 processos e fiz a pauta de quinta, sorte que todos terão com antecedência a notícia do que vamos julgar. Tá bem? Agradeço a Vossa Excelência e aproveito aqui o ensejo para dizer, ministra Rosa, estou me dirigindo para a nossa audiência. Tá bem? Então, boa noite para todos, bom fim de semana. Agradeço a todos os colaboradores. Está encerrada a sessão.